Amigos, eu escolhi uma coisa que vai ajudar, eu tenho certeza, a grande maioria, que é melhorar nosso estilo pessoal. E para isso eu tenho que fazer uma série de questionamentos e algumas práticas, e eu acho que isso vai fazer com que a gente melhore a nossa forma de meditar. Então, estilo pessoal da meditação dinâmica, com o propósito de melhorarmos nossa vida. E aí, quando eu falo em estilo pessoal, o estilo pessoal vai até com a escolha da posição que você faz suas meditações. Então, eu só lembrei algumas aí, eu não sei qual delas é de sua preferência, mas eu acho importante você saber que você deve escolher uma posição e que ela te ajude. E a nossa reflexão eu quero iniciar com Voltaire. Voltaire diz assim: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Eu acho que é uma reflexão realmente importante, e lembrando que a gente aprende, mas e depois a gente tem que dar o troco, tem que ensinar também, porque levar não é uma boa prática. A boa prática é você devolver ensinando. E aí eu faço uma pergunta que eu quero que você se faça. Como podemos melhorar os resultados das técnicas usadas no dom? Você tem pensado nisso? Será que eu posso melhorar mais as habilidades que eu tenho? Então, eu espero que no final do papo você chegue a isso. Melhorando o seu estilo pessoal. Aí vem a pergunta: como posso melhorar meu estilo pessoal? Então é lógico e importante que você deve observar tudo sobre você, é, aonde você medita, como você medita, quando você medita, tá? Para que no final você possa tirar proveito. Confúcio dá uma boa dica. Ele diz assim: a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Então, que isso seja um projetinho direto na sua vida. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Então, que cada um de nós pense nos que estão no nosso grupo, em volta de nós, e que a gente pense a respeito disso. Para quem conhece meditação e quer melhorar suas habilidades meditativas para acelerar o desenvolvimento pessoal, deve cuidar do seu estilo pessoal. Então, é esse o propósito do nosso papo: cuidar do meu estilo pessoal. E eu quero que você se dedique um pouquinho para observar isso. O objetivo básico é desenvolver ou melhorar as técnicas aprendidas. Então, a gente aprendeu um monte de técnicas, a gente não usou todas, usa uma parte, de vez em quando até esquece, de vez em quando precisa de uma reciclagem para recordar, mas o importante é aquilo que acontece nos relaxamentos. Até a posição aqui o Afonso cuida e se dedica e que a gente deve cuidar até na posição de participar dos exercícios, porque quanto mais você conseguir níveis profundos, mais resultados você vai ter. E eu coloquei aqui algumas coisas para a gente fazer uma sequência. Como melhorar? Eu vou dedicar uma parte para rever os porquês e tirar dúvidas. Se você não vai tirar dúvida agora, mas eu vou falar os porquês e aí depois você pode tirar dúvidas se elas surgirem. Eu quero te ajudar a melhorar a qualidade dos seus níveis. É possível? Eu vou me dedicar um pouquinho a isso também.
E no finalzinho, eu quero que você observe isso. Eu posso identificar e exercitar o meu estilo, tá? Então, eu quero me dedicar a esses três tópicos durante esse nosso bate-papo. Para rever os porquês, eu coloquei algumas perguntas que eu vou cuidar delas uma a uma. Por que você medita? Qual é o significado que tem meditação para você? No finalzinho, eu vou colocar algumas pesquisas para que você entenda que a meditação é algo que você tem que priorizar na sua vida. Não é os outros, não, é você. Tá? Então, eu vou procurar mais no final falar numa parte de pesquisa com o propósito de você valorizar a meditação na sua vida. Relaxar usando a imaginação é o que nós aprendemos na meditação dinâmica. Quer dizer, a gente sabe que o nosso cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Então, se a gente trabalhar, melhorar a nossa imaginação, a gente vai conseguir resultados cada vez melhores. Então, lembrando de relaxar, usar a imaginação e abusar. Quer dizer, abusar para você conseguir resultados para a sua saúde também. A gente aprendeu estabilizar os níveis. Então, é o lugar ideal de descanso. Então, que você vai lá, se solta, fica lá um tempo. É, você tem a dimensão criativa quando você vai trabalhar nos seus projetos. Então, lembrando que você tem esses elementos e que quanto mais você usar, melhor. Então, hoje nós usamos a dimensão criativa e nos projetamos, coletamos energia, distribuímos, e isso é muito importante. É, as técnicas, digamos assim, racionais iniciais que a gente aprendeu quando funcionam e quando não funcionam. Essas técnicas que a gente desenvolveu no Dom ou no Mind Control, elas funcionam quando você está produzindo predominantemente alfa. Se você vai usar em beta, use beta três dedos, que às vezes funciona, às vezes não. Mas lembrando que as técnicas, elas vão produzir resultado se você conseguir trabalhar com elas em níveis profundos. Quanto mais profundos os seus níveis, mais resultados você vai ter. Ainda eu quero, dentro dos porquês, quando você vai aplicar as técnicas para outras pessoas, é bom a gente avaliar isso. A outra pessoa aceita, a outra pessoa não aceita. Lembre-se que cada um de nós tem o livre-arbítrio. Então, se você puder perguntar se a pessoa quer, se ela for do seu relacionamento, é importante ajudar a pessoa a receber a sua energia, porque senão ela vai criar resistência e você vai trabalhar e acaba não tendo resultado e você vai ficar triste. Então, aplicar as técnicas para outras pessoas tem que lembrar do livre-arbítrio. A pessoa tem direito a rejeitar também, tá? De reciclar, como proceder? Uma coisa importante, vocês têm no YouTube, o João apresenta para nós, tem todas as técnicas, o curso completo, se você precisar refazer, em 14 vídeos. Então, quando você for refazer, tem que refazer como se você estivesse fazendo pela primeira vez, porque você já é outro, tem que melhorar, tem que. É, é importante fazer as reciclagens de vez em quando. As reuniões do grupo não tem coisa mais gostosa do que participar de uma reunião como essa e se abastecer de energia, de vibrações positivas. Então, quanto mais a gente puder participar das reuniões, melhor para nós. Uma coisa que eu sempre recomendo, às vezes é difícil e a gente fica meio preguiçoso, disciplina
para fazer as meditações. Então, essas dicas que ajudam, a gente tem que se envolver, realmente conseguir bons relaxamentos para que a gente tenha resultados. E aí é a consequência de tudo, obter resultados pessoais. Quando você tem resultados pessoais, você melhora a fé em você, tá? Principalmente, que é o que a gente precisa ter. Então, esses porquês, eles são importantes para a gente melhorar. Ô, Júlio, como melhorar as qualidades das meditações? Então, como é que você pode melhorar a qualidade das suas meditações? Com bons relaxamentos. Esses relaxamentos do Afonso são especialíssimos, da Dona Lourdes e tal. Então, quanto mais você se envolver, mais você esquecer do corpo, mais profundo você se sentir, você vai estar melhorando a qualidade das suas meditações. Aprender a usar imagens. Então, lembrando que as imagens envolvem, quanto mais nítidas, mais coloridas, mais dinâmicas, melhor para as suas meditações. Tendo convicção do processo, ou seja, benefícios a obter e perdas a evitar. Então, quer dizer, o que que as minhas meditações, os meus relaxamentos, quais são os benefícios que eu vou ter, o que que eu posso evitar com isso, tal. Então, ter convicção disso ajuda muito. E lembrar que é fundamental a gente desenvolver disciplina nas meditações. Então, a gente tem que cuidar muito. O terceiro item que eu falei que ia falar é identificar e exercitar seu estilo. Então, qual é o meu estilo? Tá? O que que eu quero te chamar a atenção? Observar sensações nos relaxamentos ou nas meditações. Então, como é que eu senti meu pé no relaxamento do Afonso hoje? Como é que estavam minhas mãos? Como é que eu senti minhas costas? Sabe, observar isso, tá? Para lembrar nos próximos. Isso é muito importante. Olha, eu trabalhei num projeto e deu bons resultados. Que tipo de imagens você trabalhou naquele projeto? Então, é você observar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, trabalhei com a imagem nessa cor. Então, é importante que você se lembre disso. Imagens que deram bons resultados. Projetos que foram acelerados. Olha, eu trabalhei num projeto assim, assim, para mim ou para outra pessoa, e os resultados foram excelentes. Como é que foram essas meditações que eu fiz? Então, ao você observar isso, você vai identificar o seu estilo. E lembrando que a coisa mais importante de tudo é valorizar sua intuição. Então, o que vem de dentro de você, você tem que valorizar mais do que o que vem dos outros, tá? Porque senão você vai acabar substituindo. E lembrar de umas coisas que a gente faz e repete, como ficar calmo e produtivo. Vocês viram o comentário do Afonso aí, que, como é que ele faz para ele melhorar, tá? Então, respirações, as respirações profundas, elas vão ajudar você a ficar calmo e, com certeza, mais produtivo. Lembrar da técnica dos três dedos. É importantíssimo você ter resultados usando essa técnica. Eu escolhi uma coisa para melhorar nossas imagens que eu não sei quanto tempo você não faz. Energizar os chakras. Já fez essa energização? Lembra dos chakras? Então eu vou organizar aqui uma coisa rapidinha, mas eu quero que você aproveite, porque eu trabalhei bastante com as imagens e elas vão ajudar você. Então a gente vai fazer algumas respirações, usar os três dedos para ficar relaxado. Então você já pode
tomar uma respiração aí, usar os três dedos e dizer, olha, eu vou fazer um exercício com o Júlio e quero estar bem relaxado. Exercício das cores. Então, eu vou trabalhar com cores. Primeiro, eu vou te chamar a atenção para você fazer de olhos abertos. E depois, eu vou tirar a imagem, deixar um quadro preto e dizer assim: agora feche os olhos e relembre o que você viu, para você gravar e melhorar essas imagens. E é lógico que, se você quiser aproveitar ainda mais, mantenha seu corpo relaxado. Então, para energizar os chakras, eu vou usar essas três coisinhas. Veja aí e envolva-se com as ideias que eu preparei para você. Primeiro, energizar os chakras. O que são os chakras? Essa figura não está muito clara, mas você vai entender na sequência. É, são as principais entradas de energia no nosso corpo. E aí, o que, que eu quero? Eu quero que você, fazendo as respirações e imaginando as cores nas quais as glândulas vibram quando estão bem. Então, esses chakras, essas entradas, elas vibram numa cor, principalmente quando elas estão bem. É, e lembre-se que nós iniciamos pela base. Observe o que eu preparei para você. Principais chakras. Então, eu quero que você olhe essa figura. Eu vou comentar rapidamente cada uma aqui, ó. A base é o vermelho, é por onde a gente começa. Então, base, vermelho, pense nisso. Depois, eu quero que você, a parte umbilical, laranja. É lógico, a laranja tem vários tons, então, mas escolha um tom laranja para você. É, a parte estomacal é amarelo. Então, a parte do estômago, amarelo. Centro do peito, verde. Centro do peito, verde. Garganta, azul claro. Pensa nesse azul claro. Testa, azul escuro. Ah, ela está maior fora para você gravar a cor, mas ela é aqui. E a coroa violeta. Então, em cima aqui, pensa num chapeuzinho violeta, tá? Então, recorde de novo. Você precisa gravar isso para se ajudar até o final. O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul claro, o azul escuro, o violeta. Ok. Então, veja a dinâmica que eu preparei para você. Grave bem as cores, olha só. De novo, aqui deixando você pintar. Então, mesmo de olhos abertos, pinte cada cor dessa aí, ó. Só para você recordar: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul índico, azul escuro, violeta. Tá? Então, eu quero que você grave bem isso e veja o seguinte. Agora, olhe nesse quadro. Olha na figurinha da direita ali que tem as cores. Você consegue escolher essas cores aí dentro? Veja, veja se você escolhe. Eu só vou usar esse quadro aqui. Então, olhe os chakras e olhe as cores, né? Veja se você localiza todos aqui dentro. Dá para você localizar todo. E no final eu vou usar o branco para energizar o corpo inteiro, que é a soma de todas as cores. Então, agora que você já sabe escolher aí, veja bem. Então, como é que vai ser a dinâmica? Iniciamos pelo chakra base, no mínimo duas respirações com os olhos abertos, pensando na cor e no chakra indicado. E depois repetir o processo mentalmente com os olhos fechados quando eu tirar a figura. Então veja, aí, nós vamos iniciar pelo base. Então já sabe o que, que você vai escolher por base, né? Então, ok. Então, na base do corpo, vermelho. Olhe para isso e agora
tome uma respiração e lembre o que foi feito. O vermelho e a base. Você sentado ali. Você sentado energizando a sua base. Então, lembre-se do vermelho e a base. É você sentado ali. De novo, olha a figura. Agora é o segundo chakra. Qual é a cor do segundo chakra? Veja qual é. O umbigo. Tem tons de laranja aí? Aí. Agora você vai imaginar isso em você. Então, primeiro olhe bem para as cores, respire, junte os três dedos e agora feche os olhos e lembre-se do laranja e do seu chakra umbilical. Mantenha um pouquinho. E isso que você está fazendo é autoenergização. De novo, agora o terceiro chakra. O terceiro chakra é o quê? O amarelo, né? Na boca do estômago, o amarelo. Olhe bem para o amarelo e aí pinte em você. Agora tome uma respiração, feche os olhos e traga o amarelo para a boca do seu estômago. Seguinte, qual é? Qual é o seguinte? No centro do peito, o verde. Olhe bem para o verde. E ache um jeito de jogar verde no centro do seu peito. Eu coloquei aí um facho de luz verde. Se você escolha uma imagem que se você se sinta bem fazendo, feche os olhos e jogue verde para o centro do seu peito. Agora, a garganta. Qual é a cor da garganta? Azul clarinho. Ache um jeito de levar esse azul clarinho para a sua garganta. Olhe bem, feche os olhos, respire e jogue o azul clarinho na sua garganta. Agora, na testa, qual é a cor que você vai lembrar para a testa? Na testa, qual é? O azul. O azul. Veja uma forma de você colocar esse azul na sua testa. Olhe bem para as sugestões que eu estou dando e feche os olhos e veja como é que você vai fazer isso. Feche os olhos e veja como é que você vai fazer isso. Agora o seguinte, qual é? No alto da cabeça. Veja como é que você vai se energizar no alto da cabeça. Feche os olhos e jogue o lilás no alto da sua cabeça. Agora, de novo, olhe as cores aí, vê se você lembra. O base, na boca do estômago, no centro do peito, na garganta, na testa, no corpo inteiro. O cachorro está latindo. Tá bom. Em todo o corpo, eu quero que você observe essa ideia para você usar quando você estiver lá no centro da galáxia, mandando energia para alguém e tal. Então, a luz branca atende todas. Então, veja lá de que maneira você pode energizar o todo.
Olhe bem para isso. Tome uma respiração grave, essa imagem, e agora forme isso projetando em seu corpo. Forme essa imagem dessa luz energizando o seu corpo. Faça isso sempre que você precisar de energia. Isso vai te ajudar muito. Tome uma respiração, se solte um pouco agora. Como valorizar a meditação? Você sabe como valorizar a meditação? O que ela significa para você? Eu achei o seguinte, que para ajudar, o que eu podia fazer é lembrar algumas pesquisas que foram feitas sobre meditação, porque daí você não vai ter que acreditar em ninguém, está acreditando na ciência. Ó, veja o Dr. Benson, a coisa importante que ele fez sobre o consumo de oxigênio. Numa meditação de 40 minutos, a oxigenação cai, olha para quantos níveis, ó, veja quanto que cai a oxigenação no nosso corpo durante uma meditação. Então, e depois vai subindo e volta ao normal. Mas isso aqui, durante a meditação, é uma forma de recomposição do seu organismo. Ó, quando você vai dormir em 6 horas de sono, veja quanto que cai a sua oxigenação. E veja numa meditação de 40 minutos quanto que cai. Então, você veja bem, uma meditação de 30 minutos, 20 minutos, é equivalente a 6 horas de sono. Então, por isso que é importante e que você precisa fazer, cuidar, valorizar a meditação. Então, a meditação te recupera rapidamente. O lactato no sangue. Então, veja bem, ó, olha quanto que cai o lactato no sangue durante uma meditação de 40 minutos. Então, quando você compara sozinha, não tem nada a ver, mas se você comparar com o sono, então te recupera muito. Veja bem, na Universidade da Califórnia, eles pesquisaram e observaram o seguinte: quem medita tem as defesas do organismo ampliadas e consegue lidar melhor com o estresse. Concluiu o estudo realizado na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Isso acontece porque durante a prática da meditação, a enzima telomerase, ligada ao sistema imunológico, tem sua ação intensificada. Entretanto, o responsável pelo estudo alerta que a meditação sozinha não resolve. A prática é apenas um dos mecanismos usados pelo corpo para aumentar o bem-estar do indivíduo. Então, poxa, a gente praticar meditação se livra do estresse e produz um bem-estar danado. Então, é importante isso para a gente. Pesquisas mostram que a meditação alivia a dor, aumenta a nossa capacidade de atenção, melhora o nosso sistema imunológico e representa uma maior conexão entre o corpo e a mente do que mesmo a dança. Então, a dança faz bem para o corpo, mas a meditação também. Então, que você se ligue nisso e procure aproveitar. O que eu quero chamar a atenção para finalizar aqui é o seguinte: que quando você começa a desenvolver uma habilidade, então você passa por algumas fases. Meditação é uma habilidade também que requer disciplina. Então, e que a gente tem que passar por algumas fases. A fase experimental, tirar dúvidas, se livrar das dúvidas. Quando você tem certeza, aí você utiliza sempre e não fica colocando dúvida. E depois, quando você desenvolve o seu estilo, você passa a usar naturalmente, como se fosse uma coisa sua. Eu vou mandar essa palestra, inclusive, para os meus 3 filhos, as 2 filhas e o filho, porque eu ensinei meditação, mas eles não valorizam. Sabe, às vezes eu fico vendo, eu fico ensinando, praticando e tal. E por que eu não consegui isso com meus filhos?
E eu considero vocês também assim. Eu quero que você. Eu já passei da fase da dúvida, eu já tenho certeza que funciona. Eu coloquei isso na minha vivência, tá? Então isso é importante. E depois você começa a fazer pesquisa, melhorar seu estilo. É isso que eu procurei fazer com você aqui. É, e depois você começa a ter iluminação, porque isso está dentro de você. Então a intuição começa a falar mais alto. E eu revendo alguns rótulos, e eu quero dizer para você o seguinte: eu gostaria de abrir portas, fechá-las nunca. Então, eu quero para os meus parceiros, para os meus amigos, para o meu grupo, isso aqui, abrir portas. É, o que é verdade para você? Verdade. O que é verdade? Nunca alcançamos a verdade absoluta das coisas, mas somente a maneira pela qual elas afetam nossos sentidos. E uma verdade não se torna uma mentira porque você não a aceita. Lembre-se disso. Uma verdade não se torna uma mentira porque você não a aceita. Tá? Conhecimento e informação. Qual o seu entendimento sobre isso? Conhecimento e informação. Eu chamei a atenção o seguinte: conhecimento eu sei que funciona, né? Eu paguei o preço tal. Informação, eu ouvi ou li, tá? Então tem que lembrar que o que a gente precisa mesmo é de conhecimento, tá? O que é a realidade para você? Como está sendo formada a sua realidade? Como está sendo formada a sua realidade? A sua realidade é o seu banco de dados, é a sua memória. Então, as coisas importantes vão formando a sua memória. Você lembra disso? Uma realidade pode ser vista por mais de uma forma. Quantos cubos tem aí? Você lembra quantos você contou quando eu te mostrei isso pela primeira vez? Ou se eu já te mostrei ou não? Então, se você falasse que tem cinco, eu não posso dizer que não é verdade. Você está imaginando que tem dois lá atrás. É, você pode dizer que tem cinco, só os que estão visíveis. Tem sete, tem cinco, agora pode ter um só. Essa figura aqui pode ter um cubo só. Olhe para esse cantinho aqui em cima, ó, esse telhado aqui, ó. Se você formar um cubo aqui, o resto não forma cubo. Então, quer dizer, você pode ver sete cubos, tá, tá certo. Você pode contar cinco cubos, os que estão visíveis, e o cara pode dizer, tem um só. E todo mundo está com a sua verdade. Então, olhe bem de novo. Então, pode ter sete, pode ter cinco e pode ter um só. Olha essa aí. Quantos cubos pode ter? Essa aqui é uma coisa que eu gosto porque diz assim, uma realidade pode ser vista de cima para baixo ou de baixo para cima. Olhe para essa figura de cima para baixo e vai contando os cubos. Visíveis, você vai contar cinco, de cima para baixo. Cinco. Esses quadros pretos não formam nada. Agora, olhe de baixo para cima. Se você olhar de baixo para cima, você vai contar três visíveis. Então, uma mesma realidade, se vista de cima para baixo, pode dizer uma coisa, de baixo para cima, pode dizer outra. Então, cada um de nós, quando se depara com uma realidade, tem o nosso estilo de visão. E é assim que a gente vai observar essas realidades. E eu fiz aqui uma sacanagem. Veja se você consegue ler.
Eu vou fazer um pouco rápido, mas você consegue ler isso? Não? Não conseguiu ler. Sabe por quê? É porque é, os contornos foram pintados de uma cor que chama atenção. Então você presta atenção no contorno e não na letra. Essa aqui eu disfarcei um pouco. E ficou, ó. Consegue ler agora? Essa aqui eu sacanei. Mas veja se melhorou. Olhe para essa aí. O que você leu? Olhe com mais Jesus. calma. Jesus. Então, se normalmente as pessoas olham para aquilo que chama atenção e de repente o importante não é aquilo que chama atenção, é o entremeio. Então, lembre-se que as realidades podem mudar. E eu fiz mais um aqui. Quer dizer, tem várias coisas que podem mudar uma realidade. Olhem bem para essa figura. Lá no centro, o pontinho amarelo está mais perto do vértice ou da base? Eu acho A que é impressão, a impressão que dá, né? Então, eu vou fazer uma coisa aqui para mostrar para vocês como é que as realidades podem mudar. Eu agora vou. Eu quero mostrar que esses dois tamanhos são iguais. Veja o que mais. eu vou fazer. Veja o que eu vou fazer. Ó. Vou clicar aqui e vou subir ele para você ver que ele é igual ao outro. Ó, né? Então, isso é uma coisa curiosa, quer dizer, também o que está em volta pode enganar a gente. Né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção sua é cuidado com as realidades herdadas. Aquilo que às vezes vem de família. Não. Para mim é assim. Não. Eu aprendi com meu pai, com minha mãe, assim. Não adianta vir ciência, não é? Não. A gente tem que estar aberto. É, a gente tem que cuidar disso. É, porque senão a gente às vezes vai se sentir mal. E eu quero que você pense nisso aqui também. Quais as áreas que você tem controle? Quais as áreas da minha vida que eu tenho controle? Eu procurei colocar um lembrete aqui que diz assim: só tem controle do meio aquele que se comporta sempre ativamente nele. Então, você vai adquirir controle das suas coisas sempre que você se comportar ativamente nesses meios. Lembrando sobre o nosso comportamento, a gente pode ter um comportamento insensível, é chamado frio, um comportamento sensibilizado, que é o normal, e um controlado, que você está no controle. Então, a gente procura, apesar que as pessoas não gostam muito, é, quando você tem esse comportamento ativo, as pessoas acham que você está fora do normal, mas é esse o comportamento que a gente tem que procurar desenvolver. E Fernando Pessoa diz uma coisa que eu quero que fique contigo aí. Existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que às vezes ele se torna a mais perfeita resposta. Existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que às vezes ele se torna na mais perfeita resposta. Então, às vezes é melhor a gente ficar em silêncio. E tem uma outra que eu quero também aproveitar para encerrar dizendo o seguinte: você não será recordado pelos seus pensamentos secretos. Quer dizer, se você tiver pensamento em guardar eles, você não vai ser lembrado por esses pensamentos. Então, peça ao seu Criador, no seu sistema de crença, que você tenha sabedoria para expressar aquilo que você pensa.
Peça ao Senhor a força e sabedoria para expressar os seus pensamentos. Isso é muito importante. Obrigado pelo carinho e quero te desejar um abraço, sabe, foi muito importante eu pensar sobre isso para você e desejar umas boas férias, Feliz Natal e um próspero ano novo. Obrigado pelo carinho